Olá, um ótimo dia. Nós vamos iniciar o estudo da revista Palavra e Vida do segundo trimestre de 2020, A Vida de Paulo. A revista nós podemos baixar no site da Primeira Igreja Batista de Araruama ou então na Associação Batista Fluminense. E a primeira lição de hoje é a lição A Conversão que Mudou a História. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia abençoado e te rogamos, Senhor Deus, vem estar dirigindo o estudo desta manhã, usa como instrumento em tuas mãos. Ó Pai amado, seja minha família que estamos aqui participando, Senhor Deus, nesse momento de quarentena, Senhor Deus, seja também com cada um que está ao alcance, Senhor Deus, deste vídeo também, abençoando, Senhor Deus, cada vida, cada família, Senhor Deus, para que possamos crescer na tua graça e conhecimento. Isso te pedimos, agradecidos oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Seguindo aqui. A introdução está na revista, fiz um pequeno resumo que hoje vamos aprender a partir da confrontação de Paulo com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, que o transformou de um dedicado perseguidor da igreja em um fervoroso seguidor de Cristo. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Nós vamos ler nesse momento. Não sei se a visão está boa, dá para enxergar. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Interessante esse texto, Paulo estava encaminhando para Damasco, saiu de Jerusalém, pediu cartas de extradição, para que ao encontrar algum judeu que segue o caminho, porque estava essa seita judaica, vamos dizer assim, uma seita judaica chamada O Caminho, que é justamente aqueles que seguiam Jesus ressuscitado. Então ele pegou aquelas cartas de tradição, através do sumo sacerdote, que era o líder da igreja, e levou essas cartas para poder buscar todos os do caminho dispersos, né? Então, ele aqui sai de Jerusalém e vai até Damasco. Interessante que esse caminho são mais ou menos 230 quilômetros, que, de acordo com os historiadores, de acordo com a geografia do local. E o primeiro item da lição, que está na revista, você leu a introdução, e agora lendo a parte de... O primeiro item diz assim, ó, a infância de um menino judeu. Ele nasceu em Tarso, capital da província da Cilícia. Ele tinha até, vamos dizer assim, um orgulho quando falava que nasceu em Tarso. Por quê? Tarso não era uma cidade qualquer, era a capital da província da Cilícia, e onde tinha uma grande faculdade também, que concorria, né, com tanto a faculdade de Atenas como de Grécia. E ele nasceu, como ele era descendente de judeu, ele foi circuncidado aos 8 dias de idade. Está em Filipenses capítulo 3, verso 5. E ainda pertencia à tribo de Benjamim. Está em Romanos capítulo 11, verso 1.
Então aqui nós temos a infância dele. A revista traz alguns dados explicando que ele, aos 10 anos, explicando ele aos 9, só que a Bíblia não relata isso. Nós apenas conjecturamos, por quê? A ideia de que os judeus têm essa formação. Depois ele vai crescendo, aprendendo, vamos dizer assim, os ensinamentos orais, que é dado pelos judeus, e assim vai aprendendo a ler e aos 5 anos, ele vai lendo, assim e aos 12 é feito como se chama? Vamos dizer assim, aos 12 anos, é dado a iniciação como judeu ortodoxo. E eles costumam fazer isso até os dias de hoje. Tanto que nós temos judeus no Rio de Janeiro e em outros lugares que continuam fazendo essa inicialização como judeu ortodoxo. Quem era, o segundo item da lição pergunta, quem era Paulo? O primeiro ponto que eu tirei, ele tinha dois nomes dados. Um em latim, Paulus, que denotaria sua cidadania legal romana, e outro em hebraico, Saulo. Então, isso não significa, algumas pessoas dizem assim, era Saulo, ele se converteu, virou Paulo. Errado pensar dessa forma, porque a Bíblia nada diz sobre isso. Apenas na linguagem grega, no latim, Paulus, e no hebraico, Saulo. Pela interação da palavra, a forma em cada linguagem. E ele era também cidadão romano. Além de ser judeu, como nós lemos, nasceu da descendência da tribo de Benjamim, ele era um cidadão romano. Está em Atos 22, verso 28, em que explica, junto com um comandante que estava levando ele preso, o comandante falou que comprou a cidadania. Ele falou, não foi necessário, porque eu tenho desde o nascimento, porque ele já é cidadão romano, não foi necessário comprar. Em Atos 22, 3, diz assim, interessante dessa revista, ele fala assim, tornou-se um rapaz judeu da diáspora, que recebera treinamento rabínico em Jerusalém. Desculpa, isso aqui não está na revista, eu coloquei a mais, por quê? Essa frase aqui, tirei de um livro, de uma enciclopédia bíblica, diz assim, tornou-se um rapaz judeu da diáspora, que recebera treinamento rabínico em Jerusalém. Por que ele fez essa afirmação? Por que se tornou um judeu da diáspora? Por quê? Era um judeu que ele era, como ele era fariseu, ele tinha aquele jeito de cuidar, de zelar pela lei, a lei oral, como fariseu. Então o que acontece? Por que diáspora? Diáspora significa dispersão. Então, quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, até através dele, porque a Bíblia conta, a palavra de Deus fala, que ele participou, assistiu Estevão sendo apedrejado. Vamos ler isso em Atos, a partir do capítulo 6 e 7. Participou, além de participar, em Atos, capítulo 8, verso 1, diz que ele se agradou, quer dizer, você ainda se sentiu mais motivado a perseguir os cristãos. E aí vai, no capítulo 8, vai descrevendo várias perseguições, várias mortes desses do caminho, dessa chamada seita judaica. E como já comentei, ele era fariseu. Era um grupo que zelava pelos costumes orais da lei. Está em Atos 23, versículo 6. E outra coisa também, em Atos 22, por que eu falei treinamento rabínico? Porque ele, quando ele começou, em Atos 22, 3, quando ele começou a conversar, a ser julgado, ainda antes de ser levado a Roma, ele explicou que para os judeus, que ele recebeu os principais ensinamentos das leis aos pés de Gamaliel. E todos ficaram pasmos, porque um homem que tinha muito conhecimento, porque esse rabino Gamaliel, ele
era um cara de muito respeito e todos conheciam ele. É uma pessoa muito conhecida e política e religiosamente naquela época. Então, quando ele falou que recebeu os ensinamentos, então não tinham que levantar nenhuma acusação contra ele, porque é uma pessoa que tinha esse conhecimento. Porque ele, lá em Jerusalém, recebeu uns melhores professores da época. Ele foi ensinado. Vamos continuando aqui. Outro ponto é sobre a transformação. A revista diz sobre isso, sobre a transformação. Eu escrevi aqui, ó. A experiência na estrada de Damasco transformou Paulo de um perseguidor fanático da igreja em seu mais ardente e capaz defensor e propagador. Eu digo assim, perseguidor fanático, porque ele não indagava por que as pessoas seguiam aquele caminho, mas ele achava por zelar pela lei e tinha que perseguir aqueles cristãos, aqueles homens, aquelas mulheres, porque seguiam um caminho. Ele achava, por estar fora da lei do judaísmo, então estavam criando uma seita. Então ele tinha que zelar pela igreja, acabando com a seita, matando aqueles do caminho. Então ele é um perseguidor fanático. E se tornou o quê? Um ardente e capaz defensor e propagador. Olha que coisa, como Deus faz. De um grande perseguidor se transformou num grande pregador da palavra de Deus, propagador da palavra de Deus. E aqui eu botei, ó, falar em transformação é falar em mudança de vida. Não adianta nós falarmos, a pessoa fala assim, eu sou transformado, mas não há mudança de vida. O apóstolo Paulo, houve mudança de vida. E em Gálatas ele escreve justamente sobre isso. Ele diz assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É você negar a si mesmo, ter uma vida controlada, orientada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuando. Outro tema, subtema da revista, diz assim, ó, disposição para o serviço. Por quê? Quando Paulo ele descreve em Atos 22, 9, ele diz assim, ó, que quando ele caiu cego por causa daquele clarão, alguns tentam justificar que o clarão era devido àquela região ter um clima em consonância com a região e tal, mas não tem nada a ver isso. Todos tentam qualquer uma ou duas justificativas, tentando anular o poder de Deus. A Bíblia diz bem claro, um clarão veio e Paulo ficou cego durante 3 dias e 3 noites. E todos viram, mas ouviram a voz, mas não viam quem era. Então o clarão foi mais para o Paulo. Só ele mesmo viu a pessoa de Jesus. Aí quando ele se levantou do chão, aí ele perguntou, Senhor, o que devo fazer? Por quê? Naquele momento, voltando, ele perguntou para Jesus, quem é o Senhor? Né? Quem é Senhor? Jesus falou, sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Então, é interessante que Jesus se identifica com a igreja. Se você persegue a igreja, persegue a Deus. Está perseguindo Cristo. Então ele persegue, sou eu a quem tu persegues. E interessante, quando ele levanta e pergunta, Senhor, o que devo fazer? E Jesus fala assim, levanta-te e lá vou te orientar o que você deve fazer. Alguém vai te orientar o que deve fazer quando entrar em Damasco. Então, a disposição para o serviço, interessante que Paulo, depois a Bíblia relata que ele se retirou e os estudiosos também, teólogos, né? Vamos levantar uma questão, que ele ficou um tempo afastado. Um tempo mais ou menos de 3 anos, se preparando, estudando, analisando sobre a pessoa de Cristo, analisando que Jesus é o Salvador. E com isso, ele escreveu também nas suas... primeiro aqui, né? Desculpe. Realizou diversas viagens missionárias. As 3 principais viagens missionárias que ele realizou é relatada no livro de Atos. Nós vamos estudar decorrer desse trimestre todinho. E ainda, para essas viagens missionárias, ele fundou diversas igrejas, foram fundadas. Ele escreveu 13 cartas. Além das igrejas, ele escreveu também para os pastores e também para a carta de Filemão, escreveu
por causa de um escravo Onésimo, que era fugitivo. Dando continuidade, agora para terminar o estudo, está assim na revista, para pensar e agir. Primeiro ponto, diz assim, ó, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. É interessante isso porque muitas das vezes nós julgamos, nós falamos, não vou pregar para determinada pessoa porque ele tem coração duro, porque é uma pessoa difícil. Mas não é, as coisas não são assim. Nosso papel é que a mensagem de Deus chegue ao ouvido. Do ouvido ao coração, quem faz é Deus. É Deus que transforma. Não é nós que vamos julgar isso. Então, não existe coração duro para a graça de Deus. Ó, não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Quando a gente começa a julgar, dizendo que determinada pessoa não deve ouvir, ou determinada pessoa, é muito difícil, ela nunca vai ouvir a palavra de Deus, nós estamos limitando o poder de Deus. Não devemos limitar o poder de Deus. Todos devem ouvir a mensagem de Deus. Que nós continuemos a orar para essas pessoas, para que Deus amoleça o coração, para que as pessoas sejam sensíveis à voz de Deus e elas possam se converter. A revista traz outro ponto. Diz assim, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. Por que diz isso? Porque a pessoa anda desorientada, mas quando Deus habita no coração dela, traz paz, ela começa a ter orientação pelo Espírito Santo de Deus e começa a repensar sobre a vida com a presença de Jesus. É muito diferente. E outro ponto, e último que a lição traz, diz assim, ó, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil e prazerosa. Viu? Vida cristã é dedicação a Cristo. Não é busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Sirva. Então o que quer dizer isso? A vida cristã tem suas lutas, suas dificuldades, mas é um prazer. Nosso prazer está em quê? Em servir a Cristo. Aí pergunta, você é convertido? Então sirva a Cristo. Que Deus continue abençoando, que você tenha um ótimo dia e uma abençoada semana. Amém.